Eu quero falar sobre o que podemos aprender com 7 mães na Bíblia, tá certo? 3 do Antigo Testamento e 4 do Novo Testamento. Essas mulheres que fizeram história nos seus dias. Eu sei que houveram outras mulheres e outras mães que fizeram muito brilhantismo a obra do Senhor, mas o papel destas se destaca pela excelência do que elas apresentaram e do que elas puderam se dedicar, né? Então, nosso papel como cristão é exatamente mais do que uma data comemorativa, nós entendermos e aproveitarmos essa data para nós celebrarmos e agradecer a Deus pela vida das mães, essas mulheres gloriosas que em muito é louvado, em muito é celebrado na Bíblia Sagrada, e que nós podemos, nesse dia, homenagear com essas 7 mulheres que marcaram a história bíblica. E foram bons exemplos de mães, né? Nós podemos ver que a palavra fala sobre elas e também o quanto elas nos ensinam também, né? E é claro que nós sabemos que o dom da maternidade é uma dádiva que o Senhor dá somente às mulheres, e o exemplo deixado por elas foi de muito grande valor para todos nós que vamos aprender, né, nessas horas, nesse momento da palavra de Deus. E quando eu estava aqui meditando nessas mulheres, eu me lembro que há uns 25 anos eu fiz uma mensagem parecida com essa, falando das mulheres da Bíblia, e não incluí uma mulher do Novo Testamento que é muito conhecida e até adorada nos meios romanos. E quando eu terminei o culto, um culto muito festivo, e tinha muitos visitantes, teve um visitante que disse: pastor, rapaz, eu fiquei esperando a hora que você ia falar de Maria, rapaz, para enaltecer a nossa mãe, que é a mentalidade, né? E o senhor não falou nada sobre ela, rapaz. Eu quis enfatizar aqui, não só ela, mas outras mulheres da Bíblia também foram importantes e deram grande contribuição para a humanidade. Então, a primeira mulher que nós temos aqui ressaltado, destacado, é a Sara. Sara foi a esposa de Abraão e ela era a matriarca da fé do Antigo Testamento. E a história de Sara envolve um dos primeiros casos, né, onde a ação direta de Deus na realização de um milagre. Imagina, essa mulher e o seu esposo Abraão receberam uma promessa que ele seria um pai de grandes nações. Mas eles passaram 80%, em torno de 90% de suas vidas sem serem pais. Então, como é que se é pai de nações sem ser pai e sem ser mãe, né? Então, aqui Deus estava testando a paciência, estava provando a fé deste casal, né? E Sara, ela morava junto com seu esposo, originalmente, eles são originais de Ur dos Caldeus, perto do rio Eufrates, na região onde hoje pertence o Iraque. E era uma boa terra, especialmente por ser próximo às margens de um dos maiores e mais importantes rios, que até hoje o rio Eufrates é de grande valor econômico, por ser um rio caudaloso. E o Senhor disse a Abraão, seu esposo: sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Em Gênesis 12, 1 e 2. Então, o Senhor chama e dá uma incumbência para Abraão e para a sua família. E Sara estava envolvida diretamente nessas promessas.
Então o Senhor ordenou ao seu marido que fosse para essa terra que ainda não era conhecida. E a primeira lição que nós aprendemos com Sara é que ela acompanha o marido sem hesitar. Ela prontamente ouve as palavras de Deus, dita pelo seu marido, que havia recebido de Deus, e eles juntam as suas tralhas, os seus pertences, as suas ovelhas, o seu gado, os seus servos, e partem em direção a Canaã. Então, quando a Bíblia relata de um período de fome, lá onde eles estavam habitando, Sara foi com Abraão para o Egito. E veja o que acontece com eles lá no Egito. A Bíblia diz e mostra a Sara que ela era uma mulher muito bonita, muito formosa. Então, e era tão linda que Abraão teve que pedir para ela se apresentar como sua irmã e não como sua esposa, a esposa do patriarca Abraão. E aqui é a segunda lição que temos, que vemos em Sara, que ela foi submissa e confiou no Senhor, mesmo que ela acabou em situações que quase ia sendo esposa lá do faraó, e precisou a intervenção de Deus para que ela, na verdade, não fosse tida como esposa desse camarada lá. Como ela, aprendemos também os erros, não só os acertos, mas os erros. E um dos erros de Sara é que ela não podia ter filho, ela era estéril. E apesar dessa promessa que Deus deu a Abraão, Sara entregou a sua serva ao seu marido, e esta acabou engravidando, dando origem a Ismael. E vocês sabem que Ismael é o pai dos... tem Ismael, Ismael deu origem à tribo dos ismaelitas, e hoje são os palestinos, gente, são os descendentes dos palestinos e árabes. Então, a gravidez de Agar gerou um conflito entre Sara e a sua serva Agar, e os conflitos entre elas e os seus descendentes seguiram e seguem até hoje. Então, a terceira lição é que não devamos tentar apressar a bênção de Deus. Deus havia prometido dar o filho para que fosse pai de nações, mas não era no tempo deles, mas era no tempo de Deus. Quando já tinha completado 90 anos, Abraão foi informado que seria, no próximo ano, seria pai. Ele sorriu, e Sara sorriu também. Por isso é que o nome do garoto se chama Isaac, que quer dizer sorriso. Então, os dois já eram bem avançados. Imagina um homem com 90 anos e uma mulher que talvez seus 70 e poucos anos, realmente para conceber, a Bíblia fala, seus corpos já amortecidos, mas mesmo assim o Senhor deu esse dom a ela para ser mãe. O Senhor, ele cumpriu a sua promessa, e essa é a quarta lição. A lição de que Sara nos dá é não duvidar do Deus do impossível. Ainda que as circunstâncias vividas por você, mulher, seja difícil e até impossível, creia no Deus do impossível que estará provendo o que ele prometeu. O mais interessado em cumprir cada uma das promessas é Deus. E nós não temos que hesitar, não temos que deixar de pensar no propósito que ele tem para a vida de cada um de nós. Então, Sara foi a primeira mulher que nós aqui aprendemos várias lições com ela. A segunda mulher que eu quero, que foi a minha mãe na Bíblia, né? Já podem pensar que foi Ana.
A história de Ana é uma história também de entrega. E talvez uma das histórias que mais serão faladas em qualquer lugar no dia de hoje, principalmente levando em consideração que há muitas mulheres que querem ter filhos e não conseguem ter. E Ana desejava ter um filho, pois ela era humilhada pela outra esposa do seu marido. Seu marido a amava, mas não podia dar-lhe o que ela mais queria, que era um filho. Por isso, o seu marido a amava muito, mas ela, então, com muita fé, pede ao Senhor uma bênção. E ela chorou no templo, na época do profeta Eli, de forma que ela chorava amargamente e fez um voto ao Senhor para que, caso o Senhor lhe desse um filho, ela o dedicaria a Deus. E o Senhor se agradou de Ana e lhe deu o menino Samuel. E ela tem uma das mais lindas, um dos mais lindos cânticos que nós podemos ler em 1 Samuel, capítulo 2, versos de 1 a 7. Olha o que diz esse cântico. Então orou Ana e disse: o meu coração exalta ao Senhor, o meu poder está exaltado no Senhor, e a minha boca dilatou sobre os meus inimigos, porquanto me alegrou na tua salvação. Não há santo como é o Senhor, porque não há outro fora de ti, e rocha nenhuma há contra o Senhor. Não multipliques palavras de altíssimas altivez, nem saiam coisas árduas da tua boca, porque o Senhor é Deus de sabedoria, por ele são as obras pesadas na balança. O arco do forte foi quebrado, e os que tropeçaram foram cingidos de força. Os fartos se alugam por pão, e saram os famintos. Até a estéril teve 7 filhos, e que tinha muitos filhos, a enfraqueceu. O Senhor é que tira a vida e a dá, faz descer a sepultura e faz tornar a subir dela. O Senhor empobrece e enriquece, abaixa e também exalta. Que oração tão confiante nas promessas daquele que é fiel, daquele que é maravilhoso e que cumpre aquilo que ele promete ao seu povo. Então, Ana foi essa mulher que, mesmo sendo estéril, orou ao Senhor e Deus deu um filho. Ela entrega o garoto quando já podia, né, se movimentar, já podia fazer qualquer coisa na casa do Senhor, e o Senhor depois deu outros filhos para ela. Por isso que ela canta dizendo que a estéril o Senhor deu 7 filhos. E assim é maravilhoso ver a fé desta mulher, que foi mãe dos grandes homens do Antigo Testamento. Ele foi profeta e ele foi sacerdote e também foi juiz. Então foi um homem de grande valor e dirigiu o povo por mais de 40 anos e foi um homem valoroso, que foi o profeta Samuel. E a Bíblia Sagrada tem 2 grandes livros a respeito deste homem que viveu com muita dignidade na presença do Senhor. A terceira mulher que eu quero falar essa noite, elogiar, né? Não é porque eu estou na minha presença, não, mas é a Ruth, né? A história de Ruth começa com a história de uma família hebreia, que era Eliaquim, Elimeleque e Noemi, que eles, fugindo da fome lá em Belém, de Judá, vão para Moabe.
E esse casal também foi levando seus 2 filhos embora de Belém. Foram morar em Moabe, fugindo de um período realmente, provavelmente, de muita seca e de muita fome. Aconteceu que os anos passaram e Elimeleque morreu nos campos lá de Moabe. E, na continuidade, os filhos deles casaram com 2 moabitas, 2 mulheres moabitas. Uma era a Ruth e a outra era a Orfa. E também aconteceu o pior, né? Que os 2 filhos de Noemi também morreram. E ela, uma vez que tinha vindo para fazer a vida em Moabe, e os homens da sua vida, que o homem na antiguidade representava todo o provedor, e com certeza ela entendia que mesmo não tendo marido, mas os filhos lhe dariam guarida. Mas agora, sem o marido e sem os filhos, ela não tinha como sobreviver. Então, ela se propõe a voltar para Belém de Judá. E quando ela tem isso em propósito, ela chama as suas 2 noras, Ruth e a outra Orfa, e despede-se delas, manda que elas voltem para o seu povo, porque ela não tinha mais o que fazer, ela não tinha mais como sobreviver ali em Moabe. E Orfa simplesmente deu meia volta e voltou para o seu povo. Mas aqui que nós encontramos o exemplo dessa mulher chamada Ruth, que muito nos chama a atenção. Ruth, ao ouvir essas palavras de penúria, talvez de desespero, talvez de profundo tristeza de Noemi, olha o que ela simplesmente, Ruth diz para Noemi, em Ruth 2, 16 e 17. Onde quer que fores, irei eu. Onde tu pousares, pousarei eu. O teu povo é o meu povo e o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e ali serei sepultada. Faz-me assim o Senhor, ou, portanto, se outra coisa que não seja a morte que me separar de ti. Então, Noemi volta para Belém de Judá com Ruth, e nós conhecemos aquele romance bonito que houve entre ela e Boaz, e eles acabam se casando, né? E Ruth dá luz a Obed. E Obed foi nada mais, nada menos do que avô do rei Davi. Então, a moabita Ruth entra na linhagem, porque ela se converteu ao judaísmo, ela se converteu e passou, assim, a ter direito de estar fazendo parte da linhagem do Salvador, porque ela teve todo esse cuidado com a sua sogra e casou-se com Boaz, e Boaz, que era descendente direto do Salvador, Boaz acabou sendo o bisavô do rei Davi, né? E teve seu filho Obed, que foi o avô, e assim nós vemos que essa mulher, o seu ventre bendito, deu à luz a Obed, e Obed gerou Jessé, e Jessé gerou a Davi, né? Então nós vemos uma história muito bonita, e a história de Davi é uma das histórias mais encantadoras do Antigo Testamento, né? Foi um grande guerreiro, um grande músico, um grande rei, e foi um homem realmente um homem considerado segundo o coração de Deus, né? Mas foi preciso Ruth entrar na sua linhagem
para que pudesse constar na nossa Bíblia a importância da abnegação e da entrega desta mulher no propósito de Deus para a humanidade perdida. Também, outro maravilhoso exemplo que nós temos, agora já vamos falar também das mulheres do Novo Testamento, uma mulher que teve um destaque, Isabel. Isabel era uma mulher já idosa, nós não sabemos exatamente a sua idade, né? Mas a estimativa de vida da época lá era muito pouca, né? Em torno de 45, 50 anos no máximo, né? E ela era casada com Zacarias, um sacerdote do templo, e eles moravam nas montanhas de Judá, e cumprindo o seu papel de mulher, ela estava em casa e ela não tinha filho. Também era a história de mais uma mulher estéril na Bíblia, que o Senhor faz um milagre na vida dela. E a sua idade também já era avançada, nós não sabemos ao certo. Então, era um parto ao certo, que era um parto de risco, que nós chamamos aqui. Por ser estéril em Israel, ela era aterrorizada, porque havia dois preceitos muito mal vistos, em que toda mulher deveria engravidar, seria mais ou menos a sentença, e que o marido que tivesse a mulher que não engravidasse tinha direito de dar o divórcio e casar-se novamente, né? Essa era uma certa... um certo preceito, né, que havia sobre isso. Então, as pessoas pensavam que ela poderia ter cometido algum pecado contra Deus, e por isso Deus a castigou e não lhe deu filho. Entretanto, a Bíblia diz, e deixa bem claro, que Isabel não se preocupava com esses dois riscos, de se divorciar do seu marido, que ela amava muito, que ele o amava, e também de ter cometido qualquer pecado. Porque, primeiro, ela era amada pelo seu marido, e também ela era muito temente a Deus. Segundo, ela não tinha razão de se preocupar, porque era irrepreensível em todos os mandamentos, como nos fala em Lucas 1 e verso de número 6. No texto nós vemos que Zacarias, ele duvidou da bênção, quando foi anunciado que ele teria um filho. E, por mais que muitas vezes ele orou ao Senhor, clamando a Deus por um filho, e os anos foram se passando, e só na sua velhice veio João Batista. Então Isabel, entretanto, não duvidou da bênção. E ela soube louvar ao Senhor. E por isso, João Batista ficou mudo, até que... Zacarias, desculpe, estou metendo aqui a criança. Zacarias, então o Espírito Santo a encheu do seu espírito. E o seu filho João Batista já foi cheio do espírito do ventre de Isabel. E a lição maravilhosa que temos é que Isabel confiou no Senhor de que a sua humilhação cessaria, mas principalmente por ela ser irrepreensível, por ela ter uma vida abnegada na presença do Senhor. E tanto é que quando Maria, lá morando lá em Nazaré, soube que ela estava grávida, de pronto ela veio para visitar. E ela já estava de muitos meses, né? E Isabel recebeu com muita alegria Maria, e tem o cântico de Isabel, depois tem o cântico de Maria, que nós sabemos que Lucas narra no capítulo 1 com muita alegria, com muito contentamento, e que eu quero relatar aqui nesse momento. E entrando em casa de Zacarias, e
e saudou a Isabel. Aconteceu que ouviu Isabel a saudação de Maria, e a criancinha voltou, saltou no seu ventre, e Isabel, cheia do Espírito Santo, e exclamou com grande voz e disse: Bendita és tu entre as mulheres, bendito o fruto do teu ventre. E de onde se provém isto a mim, que venha visitar a mãe do meu Salvador? Pois eis que, ao chegar aos meus ouvidos a voz de sua saudação, a criança saltou de alegria no meu ventre. Bem-aventurado o que crê, pois hão de cumprir-se as coisas que da parte do Senhor se lhe fora dito. Então, Deus fez promessa, e as promessas do Senhor para Isabel se cumpriu, e ela no devido tempo, né? E é uma coisa tão interessante que quando o pai estava mudo e as crianças tinham que ser levadas ao 8º dia para ser circuncidado, e tinha que ter um nome. E aí, quando Isabel disse que o nome do menino era João, aí as pessoas da comunidade lá, não tem não tem ninguém na tua família, nem na família que foi João, por que tem que ser João? Vai ser o nome do pai, Zacarias. Não. Aí foram para o templo, né? O pai era sacerdote, estava lá no templo. E aí, quando falam que queriam botar outro nome no menino, ele não aceitou. Ele pediu uma tábuazinha e escreveu e botou o nome de João, né? Então, confirmando, e depois dali, Zacarias voltou a falar e mostra que Isabel creu mais do que o seu marido, e assim ela pôde alegrar-se e celebrar na presença do Senhor nosso Deus. A segunda mulher no Novo Testamento é Maria, né? Hoje eu vou me redimir com as mães falando sobre Maria, né? O que a gente falar dessa mulher realmente é muito, muito pouco em relação à grandiosidade da sua missão. Ela foi a mãe de Jesus e por isso, aí já diz tudo, né? Deus não colocaria o seu filho em qualquer ventre. Escolheu e preparou Maria para que fosse pura e apta em carregar aquele que viria a ser o Salvador do mundo. Enquanto a gente pode ver a Isabel, mais idosa, e teve um filho, né? O Senhor deu um filho. E aqui Maria, a história fala que Maria era uma jovem, né? Ainda não tinha, uma jovem bem nova, né? E algo realmente muito, muito significativo. Ela é talvez a principal exemplo que temos, que é preciso ser forte para resistir os olhares dos demais e tudo que o Senhor tem nos preparado. Ela era virgem prometida em casamento, mas se viu grávida. Então, ela quebrou os parâmetros da época. Pela lei mosaica, Maria tinha que ser, quer dizer, quando foi descoberta a gravidez, como ela ainda não tinha casado, ela poderia ter sido apedrejada, né? Então, é algo realmente muito sério que ela sofreu, né? Os relatos do texto, né? Maria, ela foi realmente essa mulher que foi escolhida e recebeu a visita do anjo, anunciando que engravidaria do Espírito Santo, possibilidade de ser sujeita às exigências judaicas para saber se ela e José mentiriam. Então, eles foi feita uma cariação, né? uma confrontação dela com José. É uma situação realmente muito desagradável. Mas eles acabaram se casando e José não se deitou com ela até que nascesse a Jesus,
de Nazaré. Maria guardava no coração aquilo que lhe fora dito sobre o menino. Sabia da incumbência de ser mãe do Salvador. E soube, como vemos no segundo capítulo do Evangelho de Lucas, que uma espada ali atravessaria a alma. Tal seria a dor que ela sentiria pelo sofrimento do seu filho, pela humanidade perdida, né? Então, jamais duvidou do Senhor. Maria foi uma mulher que creu sempre, e mesmo com a sua simplicidade, Maria se dedicou ao máximo em cumprir o propósito de Deus na sua vida. O relato é apenas, nós podemos ver aqui, quando Maria pergunta ao anjo, como acontecerá isso se eu sou virgem? O anjo respondeu, o Espírito Santo virá sobre ti, e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Assim, aquele que há de nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Também Isabel, tua parenta, terá um filho na velhice. Aquele que dizia ser estéril já está no seu 6º mês de gestação, pois nada há impossível para Deus. Respondeu Maria, sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. Então, o anjo deixou. Maria também fez um cântico também muito bonito, que nós podemos ler aqui quando ela se encontrou com Isabel, que diz assim, a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, porque atendeu na baixeza da sua serva, pois eis que desde agora todas as gerações me chamarão bem-aventurada, porque me faz grandes coisas o poderoso, o santo é o seu nome, e a sua misericórdia de geração em geração sobre os que o temem, com o seu braço obrou valorosamente, dissipou os soberanos no pensamento de seus corações, depois dos tronos poderosos, e elevou os humildes, encheu de bens os famintos, e despediu vazios os ricos, auxiliou a Israel, teu servo, e a sua misericórdia. Né? Então, até o verso, encheu de bens os famintos e despediu vazios os ricos. Então, vejamos que o Senhor fez e faz maravilhas. E o cântico de Maria é um cântico que nós sempre louvamos e celebramos, porque ela foi uma mulher que teve diante de Deus graça, foi uma mulher que pôde viver uma vida cristã com toda a sua relevância, e isso foi de grande importância. Nada mais, nada menos do que Jesus, o nosso Salvador, veio para buscar os seus não receberam, mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber os que crerem no seu nome. Então, que obra maravilhosa, que Maria pôde ser esse instrumento, que ela pôde acompanhar a vida e o ministério de Jesus, e pôde dar o seu melhor, e foi realmente agraciada de amamentar, de cuidar, de dar toda a orientação, como mãe, para que ele vivesse bem. Então, Maria é esse nosso terceiro exemplo maravilhoso. A lição que temos em Maria é que a graça de Deus nos chama à responsabilidade e precisamos assumir, sem pestanejar, independente da luta que nós venhamos a travar, sempre mantenhamos no Senhor a nossa fidelidade. São essas duas mulheres, Isabel e Maria, elas foram irrepreensíveis diante de Deus e merecem ser tratadas com o nosso respeito, com toda a admiração, com todo o exemplo que foram, e possamos entender que elas podem
ser exemplo para todas as mulheres hoje, pois tanto uma como a outra, elas puderam dar sua contribuição para o propósito que Deus tinha para fazer através de suas vidas e a sua caminhada para a glória do nome de Jesus. Por último, nós temos outras duas mulheres. Uma, por sinal, é o nome da minha mãe, né? Que foi a avó de Timóteo. E outra uma é Eunice e outra é Lloyd. Eunice, minha mãe é Eunice, e Lloyd é a mãe de Timóteo. Então, Lloyd é a mãe de Timóteo e Eunice é a avó de Timóteo. Essas duas mulheres estão registradas no livro de 1 Timóteo 1 e 5, onde nós podemos perceber que estas duas mulheres foram fiéis a Deus, que elas influenciaram, elas foram mentora espiritual, elas gestaram e acompanharam o ministério do apóstolo Paulo e acompanharam o ministério e deram todo o suporte para o ministério de Timóteo. E Paulo aqui dá a entender que a fé delas, né, a fé que habitou em Lloyd e Eunice, passou para Timóteo. Não por osmose, mas por um testemunho vivo e poderoso. E ele foi como um filho para Paulo, né, chamado filho da fé, né? E se tinha um filho, elas eram as mães da fé, né? Tinha o pai na fé, então elas foram as mães da fé de Timóteo, né? E aí essas duas mulheres deixam para nós a lição que temos, que devemos ensinar a palavra de Deus aos nossos filhos, inculcar, né? Orientá-los para que eles possam aprender as sagradas letras, para temer ao Senhor, para que os nossos filhos aprendam a orar, orando conosco, para que aprendam a orar, a ler a Bíblia, lendo conosco, né? E as mães possam a cada dia ter esse cuidado. Não deixe para fazer quando ele for um adulto. Cuide logo enquanto criança, enquanto adolescente, para que ele possa ter esse privilégio de servir ao Senhor, como Timóteo foi muito cedo chamado para o ministério, porque ele despontava como um líder, e ele foi realmente usado por Deus, porque teve o discipulado, teve o acompanhamento, teve a dedicação de Eunice e Lloyd, preparando a Timóteo para que fosse um homem de Deus, para que fosse um instrumento de Deus para a sua geração, e assim, tudo isso serviu de testemunho, e Paulo confirma o testemunho de fé dessas duas mulheres no Novo Testamento, como houveram outras, mas o testemunho aqui delas é pela importância do filho que fora gerado, que foi Timóteo. Timóteo ficou em Éfeso, quando Paulo vai à frente, e Paulo dedica-se um bom tempo em Éfeso e forma um obreiro, e este obreiro que fica à frente dos presbíteros é Timóteo. E ali nós vemos o bom trabalhar de Deus através do trabalho, né? Tanto é que Paulo escreve duas cartas, duas epístolas, para orientar as igrejas que ele estava pastoreando. E ao entorno daquelas cidades grandes, como Éfeso, como Coríntios, como Filipe, havia outras pequenas cidades que eram também acompanhadas pelo pastor que estava ali naquela grande cidade. Dava os atos pastorais, dava acompanhamento, dava o treinamento. E assim a obra do Senhor acontecia de maneira maravilhosa. Então, a fé de Sara, a fé de Ruth, a fé de Ana, a fé de Isabel, de Maria, de Eunice e também de Lloyd. Essas 7 mulheres foram mulheres que viveram numa geração, foram tempos diferentes, mas sempre em uma época árdua, escassa, em momentos em que elas, mais do que nunca, confiaram inteiramente no Senhor, se dedicaram completamente
no Deus da sua salvação, e por isso foram vitoriosas, por isso foram encorajadas e foram inspiração para os seus filhos. Que as mães que estão nos ouvindo sejam também inspiração para cada um dos seus filhos, que vocês orem, que vocês intercedam, que vocês discipulem, que vocês inspirem o coração dos seus filhos, dos seus maridos, e eles venham a ser grandes homens e mulheres de Deus, venham marcar essa geração pelo testemunho de fé, venham marcar pela confiança que temos na pessoa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Que o Senhor abençoe a cada uma das mães e possam ser agraciadas pelas bênçãos eternas do Senhor a cada dia, para a glória do nome de Jesus. Amém. Nasa. Amém, amados. Difícil é não homenagear, né? Então, assim, com a ministração dessa, né, não tem como a gente não se alegrar, né, diante de Deus. Então, assim, existem algumas palavras aqui que eu anotei, mediante a ministração, que são palavras, assim, que eu vejo em inúmeras mulheres. Se não todos esses adjetivos, né, pode-se dizer assim, né? Sim. Em todas elas, né? Que é a questão do meu respeito, a minha admiração por serem mulheres que são líderes, pode-se dizer assim, né? Por quê? Porque são exemplos de mulheres em comprometimento, em dedicação, cooperação, amor, né? Exemplos de mulheres, assim, de varoas, né? Mulheres, assim, em todos os sentidos, né? Mulheres líderes de casa, enfim. Então, a gente vai deixar aqui um louvor aqui, já não de agora, né? Mas desde um tempinho. Esse louvor fala muito comigo, né? Por ter uma comigo e o outro longe. Então, esse louvor foi mediante a oração da Raquel Novaes, né? Então, assim, é o que a gente vai dedicar agora a todas as mães aqui, né? Vou citar aqui os nomes, porque eu acho que são mulheres que, de fato, a gente tem que, né? Temos as mães aqui, temos a Cleide, a irmã Helenita, temos aqui a irmã Ivanilda, Catarina, que está com um bebê já gerado por Deus no seu ventre, né? Temos a irmã Maria, a irmã Irene, a irmã Joana, que está aqui nos visitando. Temos aqui a Tânia, Vera, Vila, Vitória, tantas outras, né, que não estão com a gente aqui. Mas com esse louvor a gente vai homenagear. E dá para dizer só um pouquinho mais. Ai de nós homens, se não fossem as mulheres, as mães, né? Herança de Deus, presente do céu, são meus filhos. Pedi ao Senhor e Ele me ouviu, por eles clamo. Que ouçam tua voz, que amem tua voz e busquem sempre obedecer. E tenham em ti o tesouro maior e vivam para te engrandecer. Sejam luz por onde andarem, resplandecendo a luz do amor. Sejam sal, sim,
onde estiverem, trazendo o sabor de Deus. Meus filhos são teus. Herança de Deus, presente do céu, são meus filhos. Pedi ao Senhor e Ele me ouviu, por eles clamo. Que ouçam tua voz, que amem tua voz e busquem sempre obedecer. Que tenham em ti o tesouro maior e vivam pra te engrandecer. Seja luz por onde andarem, resplandecendo a luz do amor. Seja o sal, sim, onde estiverem, trazendo o sabor de Deus. Meus filhos são teus. E tua graça os livre do mal, que o teu sustente. Seus anseios estejam em ti, se em ti tão somente consagrados estão ao Senhor. Meus filhos sejam luz por onde andarem, resplandecendo a luz do amor. Seja o céu, sim, onde estiverem, trazendo o sabor de Deus. Meus filhos são teus. Obrigada, Jesus, por cada mãe aqui presente, Senhor. Assim te louvamos, ó Pai, assim, verdadeiramente te entregamos os nossos filhos, ó Pai. Obrigada, Senhor Jesus. Amém. Amém.